Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Bom, vamos virar um pouquinho essa página, falar um pouquinho sobre a sequência do São Paulo, porque a sequência do São Paulo é extremamente delicada, Raí. Depois dessa data FIFA, é pedreira atrás de pedreira. Tá na tela aí a sequência. O São Paulo pega 2 dias depois do Brasil enfrentar o Paraguai em Assunción. Pega o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, dia 12, às 9h45. Precisando reverter um resultado negativo de 1-0 aqui no Morumbi. Depois enfrenta o Cruzeiro também em Minas no domingo, dia 15, e aí é Libertadores. Botafogo no Engenhão, Internacional e Botafogo novamente no Morumbi, valendo vaga na semifinal da Copa Libertadores da América. E aí, para fechar esse mês, ainda tem um clássico contra o Corinthians, que a gente sabe de toda a situação do Corinthians, de como vem atuando nos últimos jogos, atualmente está no Z4, pode ser também uma chance do São Paulo afundar ainda mais o rival, deixar numa situação ainda mais delicada. Aí, complicada, né? Complicada essa situação. Foi a mesma coisa que falei em agosto, Raí. É aquele mês que, cara, se dá certo, o São Paulo fica muito grande para conquistar pelo menos um título. Fica muito grande. Digamos que o São Paulo, imagina, se vira contra o Galo, avança do Botafogo e ainda vence o clássico majestoso no Morumbi. Cara, mês de outubro em diante, o São Paulo tá enorme, enorme. Torcida falando, o campeão voltou, o soberano. O problema é se, batendo na madeira aqui, ó, batendo na madeira. O problema é se São Paulo acaba fracassando nas principais competições, que aí, sim, falei com o Gabriel hoje no boletim. Cara, caiu Copa do Brasil, caiu Libertadores, é pensar já no planejamento de 2025. Planeja ficar ali no G6, garantir vaga na Copa Libertadores, mas já pensa em 2025 no que pode ser feito. Caminha nessa linha também? Você vai nessa linha de, tipo, se cair nas duas principais competições, nas duas principais Copas, é um abraço? É até 2025 aí? Vou te repassar uma pergunta. Jogando o que o São Paulo está jogando nas últimas semanas, o que você acha que vai acontecer nas duas Copas, contra Atlético Mineiro e Botafogo? Olha, vou ser bem sincero, tá? Deixando o clubismo de lado. Eu acho que o São Paulo avança contra o Galo com requintes de crueldade. Eu acho que dá para passar. Acho que o São Paulo consegue avançar contra o Atlético Mineiro. Eu acho que é mais time. Contra o Botafogo eu acho mais complicado. Caminha muito pelo primeiro jogo. Se o São Paulo traz do Engenhão um 0-0, até 1-0 lá, eu acho que tem chance. A partir de 2-0 vai ficar muito difícil e aí eu acho que o São Paulo se complica na Copa Libertadores, aí. É muito difícil, cara. Falar para você que jogando o futebol que o São Paulo está e com a perspectiva que tem, né? A gente falou muito sobre questões táticas aqui. Eu não acho que o Zubeldia vai fazer nenhuma mudança nesse time. Acho que ele vai com o Luciano, com o Lucas, com o que tem jogado. E, cara, jogando desse jeito aí, sinceramente, eu acho muito difícil que o São Paulo consiga reverter e conseguir eliminar o Botafogo, que hoje, para mim, joga o melhor futebol do país. Alguma coisa muito diferente aí vai ter que acontecer nesses 10 dias, nessa preparação até lá. Olhando para esse quadro, né, que a gente está vendo aí, os jogos contra Inter e Cruzeiro devem ter um time misto, né? Pensando nesses meio de semanas com Copas. Então, a gente deve ver tanto no jogo contra o Cruzeiro em BH como contra o Inter no Morumbi, um time mais misto, mais reserva, preservando alguns jogadores, né? Se eu for pensar, por exemplo, o Lucas, se ele jogar terça-feira em Assunção, vamos que ele jogue sexta e terça, é uma possibilidade. E jogue de novo na outra quinta. Cara, ele vai ter jogado 3 partidas em 5 dias. Não tem a menor condição dele pisar no Mineirão domingo. Senão você perde o cara pro jogo da Libertadores no meio da semana. E para alguns outros vai valer o mesmo raciocínio, né? Não no sentido de seleção, mas no sentido do desgaste, né? Então, esses jogos do Brasileirão devem ter o time muito mexido. Isso pode ter um impacto na tabela, pensando no panorama ruim de cair nas duas Copas, por exemplo, e ter que mirar no Brasileirão com força total. E pode ter um panorama tanto faz se passar nas duas Copas. Né? Então, a gente vai ter que esperar muito para fazer essa avaliação. Acho que ela só vai poder ser feita depois desse 5º jogo aí. Depois da volta contra o Botafogo. Onde você vai ter o que aconteceu nas Copas, definido, né? Se o São Paulo avança para as 2 semifinais, ou se fica pelo caminho nas duas, ou se avança em uma das duas.
E aí vai olhar para o Campeonato Brasileiro, né? O jogo contra o Corinthians, por ser em casa, a tendência é que tem um time mais forte, né? Até por essa questão aí por essa questão da briga do Corinthians para não cair e tudo mais, enfim. Acho que vai haver uma pressão ali para ter um time mais forte. Você também vai ter descansado esse time mais forte nos dois fins de semana anteriores, contra o Cruzeiro e contra o Internacional. E aí, depois disso, fazer essa medição semana após semana, né? Olhar esse resultado das Copas e tentar mirar no Campeonato Brasileiro dentro do que for possível de objetivo. Olhando hoje para o panorama do São Paulo, pensando no Campeonato Brasileiro, Felipe, eu acho muito improvável que o São Paulo consiga terminar entre os 4. No G4, eu acho muito improvável que o São Paulo consiga terminar. É só, assim, se cair das duas Copas e colocar uma força muito grande no Brasileirão, tentar uma arrancada, né? A gente está hoje na 25ª rodada, certo? Depois desses 2 jogos, sobrarão 11. Depois de Cruzeiro e Inter, né? Que são os jogos antes do São Paulo definir a vida nas Copas. Então ele pode chegar no jogo contra o Corinthians tendo mais o jogo do Corinthians e mais 10 para fazer até o final do ano. E aí você se mobiliza ali para tentar ficar entre os 4. Para ficar no G6, me parece que tem uma possibilidade um pouco maior, né? Até pelo que vem depois. Corinthians, aí tem Cuiabá, mesmo fora de casa, mas enfim, são jogos um pouco mais acessíveis, né? Mas os jogos das Copas eu acho que vão nortear muito, né? São Paulo avançando nas duas ou em uma delas, vai continuar tratando o Brasileirão como um plano C. Se cair das duas, aí vai ter que juntar os cacos ali nesse clássico contra o Corinthians, reunir forças para tentar encaixar de novo uma sequência boa e brigar ali dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje, com o futebol que o São Paulo está jogando, Felipe, eu acho muito improvável passar nas Copas. Sendo muito sincero aqui, com o que está jogando hoje, acho muito improvável reverter em BH e passar pelo Botafogo. Como eu disse, pode rolar uma melhora muito circunstancial aí, né? Nesses confrontos, nessa semana, melhor dizendo, que o Zubeldia vai ter para preparar o time, enfim, tem o poder de mobilização nas Copas também que não pode ser ignorado, mas olhando para o que o time está produzindo hoje, a perspectiva, para mim, pelo menos, não é das mais otimistas, não. Vamos ver o que vai rolar aí nessas semanas de Copa, de tanto Libertadores quanto Copa do Brasil. Eu acho que caminha pelo que você falou, acho que precisa de uma mudança nessa data FIFA, porque realmente o time, a forma que o São Paulo apresentou nos últimos dias é muito abaixo, mas eu ainda acho que o São Paulo tem plenas condições de avançar. A gente lembra, essa questão da mobilização da equipe em Copas, eu acho que vai ter que ser bem eficaz, vai ter que ter muita força, porque é um time que é copeiro, que gosta desses campeonatos, gosta de decisões, mas precisa melhorar. Se melhorar nessa data FIFA, acho que o São Paulo consegue avançar contra o Galo. Contra o Botafogo é muito mais complicado, contra o Botafogo é mais difícil, concordo plenamente com você. É o melhor futebol do Brasil hoje, sem sombra de dúvidas. Então, é aquilo. São Paulo fazer aquele esquema Zubeldia em Copas contra o Botafogo. 0-0 no Engenhão, empate no Engenhão, e aí com 65 mil cabeças lá no Morumbi tentar a classificação. Porque, de fato, não vai ser fácil. Longe de ser fácil, vai ser jogo duro. Esses mata-matas do São Paulo, setembro, é o divisor de águas, é o que decide o final do ano, literalmente o que será o final de 2024. Se o ano vai acabar em setembro, ou se o São Paulo terá decisões assim. E se avança na Copa do Brasil contra o Galo, não é desmerecendo o Atlético Paranaense e Vasco, tá? Mas eu acho que é muito possível que o São Paulo avance à final, passando do Atlético Mineiro. E aí, passando de Galo, passando já numa semifinal, aí, cara, fica muito forte, fica muito... cresce muito para um possível título. Mas acho que caminha por esse lado. Enfim, torcer, né? Torcer. Até analisando só analisando aqui, você já fica tenso eu, pelo menos, já tô tenso só de ver a sequência que o São Paulo vai ter em setembro. É uma sequência duríssima. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.